Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez, começando o nosso grupo de estudos Tempo de Despertar o Ser, do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul. É com grande satisfação que iniciamos mais este dia para o estudo das obras do Sebastião Camargo, que buscamos, né, sempre acessar o autoconhecimento. E nós estamos aqui estudando o livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. Pega já o seu aí para nos acompanhar. Olha aí, chegou mais alguém aí na nossa sala. Ei, boa noite! Bom dia aqui, né? Bom dia! Nós estamos gravando, né, gente? Né? Então, é um bom dia, bem caloroso para todos. Vou passar primeiro um bom dia aí já para o seu Luiz, depois Pâmela e depois o Sebastião Camargo, que acabou de chegar na nossa sala. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade que possamos sair daqui hoje melhor do que entramos. Que assim seja. Como o espírito não tem tempo, né? Ele está na eternidade, então, bom dia. Ô, Pâmela, o meu pai falava assim que dia é 24 horas, que era um bom dia. Mas, inclusive, tem lugares que, a partir, por exemplo, agora do final de novembro, no Ártico, não existe nem dia e nem noite. Agora é só noite e no verão é só dia. Então, assim, é como uma vez eu ouvi do Raul Teixeira, tudo são condicionamentos humanos, né? Que a gente precisa de um parâmetro de planejamento. Nós somos limitadinhos, né? Mas um bom dia, obrigada. Sebastião, bom dia. Um excelente dia de muita paz, luz, amor, prosperidade a todos. Sim seja. E hoje, né, para darmos continuidade aos nossos estudos, estamos na introdução da obra que eu citei agora há pouco, né, do nosso irmão Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. E eu sempre retomo, né, vou retomando todos os capítulos que foram introduzidos na introdução. São 10 capítulos na obra, e a gente já passou pela introdução da fé, razão e intuição, que é o primeiro capítulo, o Criador e a criatura, o segundo capítulo, lei de compensação, o terceiro capítulo, visualizações, o quarto, o quinto, evangelho, o sexto, oração, sétimo, bioenergia e o oitavo de hoje, alinhamento dos chakras. Eu não errei não, né, Pâmela? Tá tudo certo. Então, tá bom. Então, nós vamos hoje rememorar um pouquinho, né? O que nós aprendemos na semana passada, principalmente, né, em relação à bioenergia, né? E aí, assim, Sebastião traz para nós o alinhamento dos chakras em seguida, só para você ver como que está tudo encadeadinho, né? Para que você possa alinhar o seu chakra, tudo que você tem que fazer o antes, né? Começa lá primeiro, nesse aspecto de fé, razão, intuição, e aí você vem vindo. E através da bioenergia, que a gente tem essa força potencial em nós, né, que é a própria vida, dada pela nossa circunstância de bons pensamentos, de pensamentos em equilíbrio, a gente consegue trazer vitalidade para nós, né, até os 102 anos, como eu mandei para o Sebastião Camargo ali, malhando, uma senhorinha de 102 anos na academia, fazendo musculação. Achei um luxo aquilo. Mandei para o Sebastião Camargo. Que bioenergia é aquela, hein, Sebastião? Né? E é por aí mesmo, né? Vou passar aqui para o seu Luiz comentar um pouquinho o que ficou da semana passada, depois Pâmela e Sebastião Camargo. Na verdade, foi uma sequência, né? A bioenergia, depois o programa com o Jonas, na quinta, né?
E agora nós vamos entrar no alinhamento. Então, é uma sequência, por isso que nunca há um atraso de nada, sempre é uma sequência. Nos trouxe aí o Jonas trouxe esse prana, essa energia que todos os elementos têm, nos lembrou que o passista ele tem a sua energia gerada pelas suas células, pelos seus elétrons, e que também tem essa energia, né, vinda desse armazéns abarrotados e sem a gente saber alcançá-los, né? Então, eu só quero lembrar aqui no estudo, primeiro, que é uma das coisas que acontece falando de mim. Sucede que, fascinado pelo exterior, não estou fascinado pelo exterior, mas ele me dirige muitas vezes. Fascinado pelo exterior, não se anima a autopenetrar-se, a encontrar as respostas claras para as suas necessidades. E, por fim, ele fala aqui, no mecanismo da mediunidade, sobre a bioenergia, queira ou não, cada alma possui no seu próprio pensamento a fonte inesgotáveis das próprias energias. Se a gente não alcança esse armazém, essa energia incomensurável, é porque está distraído com o que o mundo oferece. O propósito vai ser estudado hoje, né, no alinhamento dos chakras, para que esse propósito seja não só de corpo, mas de perispírito e de espírito. Ponto final. É incrível que pareça, essas partes que geralmente eu vou sublinhando tudo no livro. Porque tudo é importante. Mas só que nessa parte aqui, eu grifei justamente a primeira, que foi: o ser humano é possuidor de inesgotável cabedal de energia e vitalidade. Aí, em seguida, essa que você falou, queira ou não, cada alma possui o próprio pensamento. E, por fim, a vontade. Porque sem essa gerência da vontade e o pensamento, a gente não consegue criar, né, fazer essa criação e alinhar os chakras. Porque aí eu coloquei, né, o alinhamento dos chakras como fruto do reto pensar, sentir, falar e agir. Então, se a gente faz esse processo, eu consigo, trazer a bioenergia para poder alimentar. Como eu estava falando ontem na live, o nosso corpo precisa porque ele está imerso a uma piscina de água, né? Até mesmo dizem que a gente já tem quase que 90% do nosso corpo é água. Então, nós estamos imersos e nós produzimos, né, vamos dizer assim, nós desenvolvemos as nossas reações químicas dentro desse líquido, que não só tem líquido, também tem minerais, tem elementos que vai fazer o metabolismo celular. E aí, através dessa bioenergia, ele é um processo energético que vai alimentar, né, vai manter essa célula dentro daquela proposta que a gente fez. Inclusive, por que o nosso corpo produz hormônio? Para manter o contexto uno do nosso organismo. Só uma história que eu queria contar semana passada, mas eu não criei espaço, mas eu acho muito interessante. Eu aprendi com um amigo meu, dentro da área da informática, que, claro, existem aplicativos, programas que você precisa incorporar. Mas muitos dos programas que a gente incorpora, por exemplo, calendário,
recorte, lembra não sei o quê. Está dentro do computador. E pelo fato de você não usar direito a sua máquina, você não conhece o que tem e o que você pode usar, e acaba incorporando. E hoje, porque eu comprei um telefone mais desenvolvido, justamente para desenvolver o meu trabalho dentro da parte de informática. Mas antes eu criei uma proposta. E aí, hoje eu ganhei um puxão de orelha, porque todo o celular ele já está programado para usar dentro daquela proposta do telefone, do programa fornecido pelo telefone. Só que eu adoro o sistema Google para foto, para notas, e isso eu soube hoje que vulnerabiliza o sistema. Olha só que interessante. Ponto. Exatamente. Vou passar agora para o Sebastião Camargo, trazer então um pouquinho do que ficou, né, desse encadeamento, mas você me passou aqui um texto, é para lê-lo? E o verbo se fez carne. O 83 é página, Sebastião? 83 é um capítulo de um livro de 366 capítulos. Então, capítulo 83. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. O pensamento é o verbo criador do espírito na ação. Os sentimentos, as ideias e as palavras são os agentes e as consciências desta manifestação. O ser pensante é uma fonte inexplorada de energia e está imerso noutra fonte igualmente imensurável. Essas fontes de energia lhe oferecem infindas possibilidades e inúmeras probabilidades de uma vida em plenitude. Para tanto, basta saber acessá-las. O despertar da consciência, mantras de vida plena e bem-estar. Creio que não precisa mais nada, porque se somos cópia do universo, é justo imaginar apenas a visão de alguns autores. Para Joana de Ângeles, o universo é feito de átomos. E os átomos são universos em miniatura. Mas antes dela, Khalil Gibran, já afirmava que num único átomo contém todos os elementos da Terra. E Emmanuel, na obra Pão Nosso, no capítulo 158, o corpo físico é uma cópia perfeita do universo. Então, se é uma cópia perfeita do universo, como afirma Leon Denis, tudo que existe lá existe cá. Então, pelo pensamento, nós interagimos com a matéria mental e geramos a bioenergia. E na sua nascente, ela vai formar os princípios vitais, que é o primeiro degrau que a compõe, que vai desde os infracorpúsculos até o núcleo atômico, o elemento zero do sistema periódico, que é o neutrônio. Todo esse universo nós chamamos de universo dos fluidos, invisíveis, intangíveis, imponderáveis e em perpétuo dinamismo. A partir da formação dos prótons, a gestação dos elétrons, na confecção dos átomos, na formação das moléculas, chamamos de fluido vital.
a soma das auras de cada átomo, porque dos elétrons nascem os fótons, que formam a consciência do átomo, e também a energia vital, a energia que organiza e mantém a vida. O princípio vital é o elemento que gera a vida. O fluido vital é o que nutre, e a energia vital é a lei que organiza e mantém. E nós vemos que esta energia vital, na realidade, é o primeiro núcleo do psiátomo, e no seu universo, na sua dimensão, forma o que nós conhecemos como modelo organizador biológico. Somente o bíon, que é o primeiro núcleo. O trabalho deste energismo, desta energia vital, gerando e transformando os demais, os que antecedem, porque esta energia alcançou esse degrau na promoção, e só desce quem subiu. Ela, normalmente, como consciência do átomo, ela pode voltar no universo dos elétrons, como se fossem missionários para impulsionar esse universo ou impulsioná-los a crescer. Pode retornar no universo dos prótons, de onde os elétrons saíram, ou nos nêutrons, ou remontar à fonte, como nós falamos. E sabemos que os centros de força, os chakras, são os transformadores, os transdutores. Por intermédio deles, do centro coronário, por exemplo, nós canalizamos o fluido cósmico, o plasma divino, o hálito do Criador. E esse energismo canalizado, nós formamos com ele não só o energismo que vai dar forma às figuras de nossa imaginação, porque trazemos dele também as ideias cósmicas. Então, por intermédio dele, trazemos o energismo, a força que vai transformar-se em pensamento e a energia que vai dar forma aos pensamentos. E nesse mecanismo, nesta canalização, aquela matéria mental com a qual interagimos fora, agora foi criada de dentro para fora. E agora, somando esta fonte, que a matéria mental tem sua origem neste fluido cósmico, então nós temos a fonte inesgotável e inestancável. Porque no oceano cósmico, nada para, tudo é movimento. E no oceano do espírito, também não, porque ele é um universo em miniatura. Então, de fato, estamos à beira do poço morrendo de sede. Por isso que após saber o que é, para que serve e como usar, o circuito completo, desde a criação, a transmutação e até o contato com a natureza, e também a assimilação do plasma esparso em a natureza, dessa energia vital, responsável por gerar e gerenciar o reino mineral, vegetal e animal. Agora, a soma desses três universos, formando o que nós conhecemos como ectoplasma, e trazemos também de dentro este plasma divino. Normalmente, a energia que vem de baixo, ela viaja até o centro coronário, é beijada pelas potências do espírito, por estas forças cósmicas, aí ela desce, construindo realidades do mental até o centro genésico. Então, tudo isso é o universo da bioenergia. Por isso que 2 livros, 8 capítulos somente para nos conhecermos e nos beneficiarmos desse patrimônio sagrado. E os 2 últimos do livro, que é o 3º livro dentro do livro, é para nós dividirmos com os outros o que já possuímos em nós. Porque quanto mais se doa, conforme o movimento Francisco de Assis,
para lembrar desse mestre, quanto mais se doa, mais se tem. Se não dispormos a colocar esse patrimônio em ação, adoecemos. O excesso de energia sem proveito é que adoece, gera exatamente todas as doenças. Porque esta energia gerada por um pensamento perturbado já começa a criação da enfermidade na gestação, quando interagimos com a matéria mental. Matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis e tiveram a sua origem no fluido cósmico ou universal. Mas quando temos essa noção, vamos lembrar pelo menos da lição do Evangelho segundo o Espiritismo. O mal não merece comentário. Melhor, essa é a André Luiz, Agenda Cristã. O mal não merece comentário em tempo algum. E no Evangelho, quem comenta o mal contribui para a sua expansão. Ou seja, esse energismo, desde a sua nascente, quer seja canalizado pelo fluido, pelo centro coronário ou pelo centro frontal, esses elementos só obedecem à lei de amor. Qualquer coisa contrário a essa lei de amor, a esse equilíbrio, a esta harmonia, nós começamos a perverter esses elementos e eles transformam de força criadora em destruidora. E não só com a fofoca, com a maldade, a maledicência e tantas coisas, criando o que nós chamamos de câncer, mas cria-se todas as doenças autoimunes e as demais que chamamos de doenças falsas, porque Deus não criou doenças, Jesus não adoeceu, disse-nos que somos deuses, que podemos fazer mais do que ele fizera e que esse reino de Deus, essa fonte inesgotável, está dentro de nós. E o que chamamos de fato de bioenergia é somente a força vital de a segunda potência do que nós chamamos evangelho. A primeira potência é a lei, a soma de nossas virtudes em nós. A segunda é essa vitalidade. E a terceira é a gestação da vida da lei agindo na matéria-prima, criando as realidades que necessitamos. Realidades infratômicas, subatômicas, atômicas, moleculares, celulares e assim por diante, de acordo com o nosso conhecimento e o nosso propósito de vida plena. Adriana, só um pouquinho antes de... Sebastião me fez lembrar de uma coisa que ele já me falou. Miramês, né? Que se eu quero curar de alguma doença, o primeiro passo é amar, o segundo é amar e o terceiro é amar. Que está, se não me engano, no primeiro livro. Ele fala sobre essa questão do Miramês, eu não me esqueço nunca sobre isso. Então, é amar a todos os corpos e se tornar uno igual ao Cristo, integrando o corpo, os corpos de expressão aos corpos de evolução, saindo da questão da livre escolha, que é a escolha entre o bem e o mal, para eu só faço a vontade do Pai que estás no céu. Exatamente. E essa ampliação da nossa visão, né, que a gente começa a entender para onde, né, nós vamos canalizar esse amor, porque o autoconhecimento, a autobusca, né, está nesse cerne do espírito, da essência, do entendimento do universo que nos circunda enquanto seres imortais que somos. E muitas vezes a gente entendia o amar, um amor muito do apego, das coisas externas, né? Relações entre pessoas.
e não o amor nesse aspecto, né? Nesse aspecto profundo de você se olhar e enxergar-se, né? Como essa composição de vários reinos em você, né? De que tudo que está no macro, né? Está no seu universo. Isso aí te desperta para um outro nível de olhar e de amor, né? Então, por isso que é tão profundo aqui. Mas boa noite, Eurípides, você chegou, que maravilha que você está aí. Boa noite a todos. Bom dia. É bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia a todos. É um Fala prazer boa estarmos noite, juntos. boa tarde também. Boa tarde também. Depende do horário que você vai nos assistir. Verdade. Mas é Fui um prazer pega estarmos agora, todos juntos estudando. Estamos aí, Tranquilo. nos preparando para a leitura do alinhamento dos chakras, mas se você tiver alguma contribuição do que foi visto até agora, se você queira... Não, eu pelo pouco eu já peguei aqui, eu acho que o Sebastião deixou com méritos de excelência a discussão sobre o tema, eu acho que não há mais o que se falar. Está muito bem delineado, explicado, medido, e um assunto excelente, explicado de uma forma muito clara e objetiva. Aos bons entendedores, a palavra está à disposição. Parabéns, Sebastião, pela fala, muito bem colocado. Eu fico grato pela oportunidade, mas concordo plenamente com o autor que o trabalho já está feito. Maravilha. E aí, a guerra está grande. Quem quer começar a leitura do alinhamento dos chakras aí? Adriano, deixa eu lembrar uma coisa também dos estudos que nós tivemos. Fica à vontade. Nas conversas que nós tínhamos na fraternidade, eu falava, Sebastião, se o que eu tenho armazenado já seria o suficiente para manter meu corpo físico por um bom tempo. Ele falou, sim, com certeza, o que nós temos armazenado em nós, nessas fontes eternas, já teria recursos para não adoecer. Então, só estou lembrando essa parte. Não precisaria nem buscar nas forças cósmicas, no Deus externo, para que o corpo físico fosse mantido. Essa energia já existe, é que nós não acessamos ela. E até no dia nós comentamos, ele falou que vai ter pessoas aí que vão começar a viver 300 anos, 200 anos, porque aprenderam a manter o corpo físico. Se 60 dias as células se renovam, não? Lógico que uma fofocando, tipo uma troca de turno, né? Uma que está saindo, vai lá no ouvidinho da outra e conta tudo. Aí a outra entra com os mesmos defeitos. Mas se haver uma mudança, o corpo será mantido, até pela eternidade. E aí o Sebastião ainda lembrou um dia assim, que tem hora que tem que arranjar alguma situação para a pessoa ir embora, né? Porque ele está tão craque na manutenção do corpo que viveria por esse tempo todo que eu acabei de falar. Tá, e você me respondeu uma pergunta. Porque, por exemplo, né? Não há necessidade, isso está até no primeiro livro, não há necessidade desse processo do desencarne, visto que os fluidos eles acabam se renovando, mas às vezes você quer colocar abaixo um empreendimento antigo para erguer um novo, como isso acontece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, na capital, pôs-se debaixo uma universidade, a Gama Filho, e está se colocando um condomínio. Então, aí você me deu a resposta. Como é que isso acontece? Porque pessoas craques, né, como um exemplo na história, nós temos o Rasputin. Rasputin era praticamente independente do seu lado moral, mas ele tinha um conhecimento muito grande
dessa parte física. Então, para ele desencarnar era praticamente impossível. Como que o médium Mirabelli conseguia sair do 16º andar com a janela semi-fechada, de onde ele estava saindo, mais ou menos 20 centímetros, como que o corpo atravessaria aquela janela? E como que ele voltava no andar de cima com as janelas fechadas? E ele não tinha essa moral de um Chico Xavier, de um Francisco de Assis. Então, temos as habilidades. Agora precisa dar direção nobre, porque os recursos vão sendo ofertados e os potenciais vão eclodindo de acordo com o propósito de cada um. No vídeo que o Sebastião botou no grupo, o Zé Herbalo estava tentando explicar isso, né? A repórter ficou querendo saber o que acontecia com o vírus dentro do intestino, e eu senti que ele estava querendo explicar que a vontade dele, lógico que é importante ao final que ele chegou, mas ele falou que a vontade dele de ajudar a humanidade fez com que ele tomasse atitudes intuitivas, inclusive na hora de escolher o antibiótico, e mais para frente ele descobriu, por intermédio de outros que ele entrou em contato, que era o medicamento certo, mas intuitivamente. Então, quando a gente acessa essa fraternidade universal, o desejo sincero de auxiliar, a intuição ou esses armazéns se jorram diante dele e abastecem ele do necessário. Pronto. Exatamente. Eurípides, você ia comentar? Bastião disse, a gente trazendo para os dias atuais essa condição aí, eu fui estudar por indicação do Divaldo Franco, quando estava vivo, que teve uma conversa com o Hermógenes, que é o pai do yoga no Brasil, já desencarnado também. Ele citou Sai Baba, né? O Swami Sai Baba. Sai Baba fazia todas essas coisas aí. Aí eu fui ler a obra de Sai Baba, tudo, acompanhar, ler o livro, ver as coisas e acompanhar as palestras que o Divaldo falou. O Avatar Sai Baba, ele essas faculdades aí, ele desenvolvia ela com maestria. Inclusive, E é na atualidade. E era na atualidade. Eu ia comentar a questão de Atlantis, né? Que eu via um guia falando que eles viviam 200, 300 anos, que eles pediam para desencarnar. Eu não sei se o Sebastião tem informação, né, dessa povo que passou já no planeta Terra, né, bem mais avançado do que os que aqui ficaram, né? Diz que tem resquício de gente de lá ainda, né? Mas não sei se tem mesmo. Mas eles tinham essa capacidade já. E não sei por que foi cortado, né, Sebastião? O que aconteceu no processo? Nós começamos a usar para o bem. E chegou um momento que o poder era tanto, aí a ganância e a sede de poder, aí começou a usar para destruição. E antes que complicasse as vidas que lá residiam, implodiram o projeto e levaram as crianças para casa para pensar um pouco mais. Inclusive, Adriana e Eurípides, se vocês quiserem saber mais um pouco sobre o Satya Sai Baba, tem 2 palestras feitas pelo Crispim Lúcio na última vivência de Olímpia, que ele fala dessa experiência dele com Sai Baba, como ele se transformou diante daquela situação toda, da qual ele se falava que era secretário do Cristo, mas em momento nenhum a soberba
E a vaidade, ele se colocava como eu sou, no sentido de dizer, ele se afirmava porque ele sabia quem era ele, a sua posição. Então, não se humilhar, mas se humildar diante daquilo que ele estava, que ele era apenas um secretário do Cristo. Bom, Ô, Pamela, como todo avatar, como Cristo sofreu todas as penalidades que o ser humano tem condições de fazer contra o seu próprio semelhante, o que eu pude observar durante as leituras e o acompanhamento dos depoimentos das pessoas sérias que estiveram com o Sai Baba, o Sai Baba ele foi acusado de pedofilia, de material, de tudo que você imaginar. Coisas horríveis, horríveis. E ele simplesmente continuava com aquela, que eu falo camisola, mas na verdade era uma... Como que chama a roupa de Jesus? Que é aquele vestidão comprido. O Túnica. manto lá, sei lá. A túnica dele, com aquele cachopão, aquele cabelo Black Power, Sai Baba era negro. E ele continuava humildemente com aquilo dali, atendendo as pessoas, tanto que quando a pessoa, o Sai Baba, ele recebia carta de todo mundo. Ele não abria as cartas para ler, mas ele sabia todo o conteúdo que tinha na carta e todas as pessoas recebiam a resposta. E quando ele materializava algum objeto de ouro, de pedra preciosa para as pessoas, e ele dava para a pessoa, quando a pessoa perdia, voltava lá e ele entregava de volta para a pessoa. Quando ele gerava o Virbute, que era aquele pozinho que curava as enfermidades, as patologias, a pessoa usava. Inclusive, Sebastião, o Rogério Freitas, o Jean Vauelan, ele tem o Virbute, ele foi em Sai Baba. Não sei se você já ouviu ele falar, ele tem Virbute na casa dele. Ele trouxe Sai Baba. Então, hoje, a gente, como o Sebastião sempre fala nas obras dele, hoje a gente também, além de espíritas, espiritualistas, universalistas, a gente tem que ser um filtro também, porque é extremamente complicado o que diversos pensamentos falam sobre o determinado assunto. E a internet é muito poluída, né? Extremamente poluída, então tem que ter muito cuidado. Eu procurei na época acompanhar o Divaldo, porque é uma pessoa extremamente séria e respeitada. O professor Hermógenes tinha uma conduta exemplar como patrono do yoga no Brasil, e depois foi uma médica americana. Eu acompanhei dela junto com aquele rapaz, do Círculo, da Escola Círculo, lá o Juliano Posati, eu tenho ele como uma pessoa séria, e vários outros, até aquele general Shoa, que desenvolveu aqueles estudos sobre ufologia, general Shoa conheceu o Sai Baba também. Então a gente acaba tirando um conceito bem mais sério e tranquilo para a gente ficar numa zona de conforto, porque se a gente entrar na vibe de determinadas coisas que tem na internet, isso, aquilo, outro, você acaba desistindo do assunto. E quanto a você dizendo sobre Atlantis, Adriana, eu conversei com Sebastião Camargo sobre um ser que teve reencarnado em Atlantis, que está no meu conhecimento e está me acompanhando. E para sua alegria, Sebastião, que você falou quando eu soubesse alguma coisa eu poderia te falar, eu já recebi a informação para me entender todo o complexo ao qual eu estou sendo envolvido por ele para decifrar a cosmogênese da alma. Ele mandou eu estudar a partir de Akhenaton no Egito, do reino de Akhenaton, aí Atlantis, depois Exilados de Capela e, por último, A Caminho da Luz, que aí ele citou para mim. O Espírito Emmanuel falou sobre, mas primeiro você começa daqui, da base, da fonte, como diz a antropologia, né? Vamos na fonte, vamos lá no começo. Akhenaton, Atlantis, Atlântida como farol de luz, e depois Exilados de Capela, tem tudo a ver com Atlantis, Exilados de Capela, e aí, por último, Vinhas de Luz, A Caminho da Luz, que é o livro onde Emmanuel fala da pluralidade das existências, né, Adriana? A Adriana deve conhecer já a obra, vocês também. Então, eu estou nessa sequência. O ser chamava-se Antúlio, ele era um mestre, ele desenvolvia a energia vril, que era a energia vinda do próprio Cristo, Sebastião. E exatamente você está de parabéns pelo que você falou há pouco sobre Atlantis, porque a destruição, Adriana, que ele falou foi verdadeira. Foi a ganância,
a devassidão do mal que destruiu Atlantis. Tanto que o próprio Antúlio pediu a Jesus que apagasse a chama vil. Ele curava as pessoas, elevava o espírito, a consciência da pessoa, através da energia cósmica do próprio criador da energia vril. Aí quando os outros magos e mestres, que ali começou a aparecer os magos negros, essas coisas aradas todas, foi onde destruiu. A própria energia negativa destruiu a Atlântida. A Atlântida existiu, foi material, os seres lá eram extremamente evoluídos, muito mais do que nós, e lá eles estudavam exatamente o que Sebastião Camargo falou. Desde o início da formação da alma do serzinho lá, insignificante, até a angelitude. Eles já tinham esse conhecimento. E esse conhecimento está sendo passado para mim, não sei por que o meu merecimento, mas agradeço ao Pai Criador todos os dias. Estou tentando abraçar a causa com segurança e falando com poucas pessoas, mas é exatamente isso daí. E a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Já existiu todo esse despertar da consciência em Atlantis, mas pela ganância do materialismo, da inveja, da soberba, naquela época destruiu. Imagina hoje, com conhecimento avançado desse, e tendo uma maravilha dessa às nossas mãos, as pessoas encontram dificuldade para estudar, você imagina em que patamar que nós nos encontramos ainda, né? E uma coisa muito interessante foi o que o Sebastião falou. Se não fosse quer dizer, hoje nós estamos como se fossem, entre aspas, seres limitados, para justamente a gente aprender a buscar o processo intuitivo, exercitar a intuição, porque até então a gente estava exercitando a razão, e a razão ela é traída pelos sentimentos mais baixos. Se a gente, uma vez eu ouvi isso num dos primeiros programas do Sebastião na TV Mundo Maior, que a razão ela precisa da intuição para que ela não seja tomada pelo subconsciente ou pelo inconsciente, no caso, e aí a mente possa sofrer desatinos. Exatamente. Pamela, Adriana, os Atlantes, eles dizem sobre isso que a Pamela falou, você receber a intuição na Atlântida, eles recebiam a intuição com o poder do coração. Como eu disse, o primeiro órgão a ser formado no zigoto é o coração, aí ele faz a extensão para o cérebro e começa a gerar. Nos Atlantes, essa intuição ela era recebida com o coração, não com a mente, porque na mente está o ego. O ego é que envenena a alma. Aí é que mora o perigo, porque nós médiuns recebemos essa intuição, e se nós deixarmos ela afetar no nosso ego, tá feito a miséria toda. Tem que ter um cuidado extremamente sério, muito sério. Interessante. Sebastião, pode falar, Adriana. Não, é que eu estou querendo entrar no tema alinhamento dos chakras, né? Não sei se nós vamos conseguir, já temos 45 minutos de programa, mas eu ia comentar aqui que, falando da bioenergia como fonte inesgotável de vida, e era exatamente essa manipulação que os Atlantes tinham, né? Porque a busca hoje é da fonte inesgotável de energia energética, né? Então, há um interesse muito grande de conhecer, né, toda essa ciência que os Atlantes desenvolveram e como que eles conseguiam ter essa fonte inesgotável de energia para tudo, né? Então, como que era manipulado isso, como que isso funciona, né? Então, é exatamente o que vem aqui, né, através dos estudos do despertar da consciência, alertando para nós, mostrando para nós, né, que basta o espírito ter essa vontade, ter esse pensamento positivo, ele vai conseguir acessar, né, e fazer esse movimento com o que até o seu Luiz estava falando, está tudo em nós, né? Então, como acessar, como modificar, é o que a gente está aprendendo aqui. Então, alinhar os nossos chakras, né, para a gente poder, não sei se a ideia é essa, né, Sebastião, se a gente entra no tema, o alinhamento dos nossos chakras vai estar ligado com o quê? É isso que nós vamos ver agora, né? Como que a gente
faz com que esse pensamento, né, tenha uma força tal que possa fazer esse fluxo energético que vem de baixo e atinge aqui o coronário, né? E aí, como o Sebastião falou, e retorna, né? Para fazer todo esse fluxo de maneira harmônica, né? A serpente caminha de maneira harmônica nesse fluxo energético e equilibrado, para que possa refletir lá nas micropartículas dos nossos corpos físicos. E isso, se a gente aprender a conduzir, pelo que o pouco que a gente está compreendendo aqui, né, e lendo, estudando, vai nos levar a uma vitalidade tal, como disse Sebastião, de 300 anos, né? Vou ter que pedir, pai, quero desencarnar, né? Agora chega, basta. Para que eu quero dar um tempo, uma parada, quero espairecer no plano espiritual e voltar para o corpo físico, né? Então, e aí também, como, né, Sebastião, como? É com esse aspecto de 30, 40, 50 ou com aspectos lá de realmente 100 anos caquético acabando? Como que a gente vai estar com 300 anos, né? Então, isso tudo é interessante para a gente começar a pensar. Então, penso, né, que aqui vem a discussão das doenças, né, as doenças que o Sebastião está trabalhando muito bem, a questão do câncer, né, ultimamente, como que nós podemos trabalhar em nós, né, esse alinhamento dos chakras para gerar essa vitalidade em todas as células e trazer esse equilíbrio para nós. Né? Então, você vai dormir bem, você vai se alimentar bem, você vai caminhar bem, né? Todos os seus sistemas orgânicos vão funcionar bem a partir de um alinhamento dos chakras, que é o que a gente faz no centro. Quando a gente faz a fluidoterapia, né, eu mentalizo todos os chakras do indivíduo. Ou então eu mentalizo aqui, né, o principal, e já dou o comando para que todos se reordene e reorganize, para a gente poder transferir algo de bom para aquele ser que está ali buscando, né, que ainda não consegue acessar por si mesmo. Então, acho que esse é o estudo de hoje, né? Então, vamos ver se alguém consegue aí fazer a leitura para nós. Olha, eu vou fazer a leitura. Se algum colega que estava aí primeiro quiser fazer, fique à vontade, porque realmente esse assunto é bem extenso para se discutir. Algum colega quer fazer a leitura que estava primeiro, fique à vontade. Ledora oficial, pode ler. Tá bom. Do livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, de Sebastião Camargo, sob orientação de Leon Denis, Miramese Ramatiz, página 63, Alinhamento dos Chakras. Reprogramar-se na ação luminescente, eis o propósito essencial deste introito volitivo, ou seja, equipar-se do desejo sincero e aureolar-se da vontade consciente de iluminar-se na ação resiliente, redentora e proativa, realinhando-se e readequando-se consoante as diretivas concernentes às divinas leis, reconfigurando-se sem detência na dimensão espiritual, na pauta ético-moral e no desvelo do universo psicobiofísico, isto é, emergir solenemente do reino de Deus em si e emergir nas indivisíveis iminências da prodigiosa e imensurável farmacopeia da natureza mãe, e por conseguinte imprimir o périplo de retorno descedentado do néctar sorvido do oásis do entorno a ele inerente, aportando-se no âmago da superconsciência do ser manifestado, fazendo-o rodierna, diuturna e perenemente. Os chakras, centros vitais ou centros de força, cântaros ou rodas energéticas, são fulcros captadores transdutores, aformoseados e vitalizadores de espaçonaves multidimensional do espírito atuante. Os corpos de evolução e os corpos de expressão, ou seja, por intermédio deles, o espírito sorve uma porção de fluido cósmico ou prana universal, transmutam a luz das virtudes a ele atinentes
e da vontade atuante que os gerencia, assim como os qualifica e os direciona, a fim de vivificarem as leiras mnemônicas do espaço, as dobras enigmáticas do tempo e oásis imensuráveis da eternidade. De acordo com a pauta previamente estatuída, o propósito minuciosamente elencado e os fins longamente calculados para o bem operante. Posto que, quando mal utilizados ou direcionados para as atitudes contrárias à harmonia do bem comum, as lídimas engrenagens e as complexidades nobilitantes que lhes são inerentes pouco a pouco se esperam e se desatrelam dos automatismos harmônicos, tanto quanto das leis naturais que os normatizam e das vidas multiformes que os constituem em sua completude. Como isso, perdem a sua função divinizante. Isto é algo que antes era criador de novas e imorredoras possibilidades de vida plena, converte-se em agente deletério e distribuidor de maquinária multifária de quem os manipula. Urge-nos inteirarmos da grandiosidade dos nossos potenciais inatos, assim como de inafáveis e incontestes jazidos de recursos latentes ao nosso dispor, tanto quanto da improcrastinável necessidade de nos conscientizarmos de que a lei de progresso e de evolução nos convida constante e diuturnamente a maturar a inegável convicção de que, inequivocamente, tudo podemos para a glória e o engrandecimento do bem supremo. Assim, tudo nos será perfeitamente factível, jungidos conscientemente naquele que nos gesta e nos aformoseia, nos permeia e nos guarnece do estritamente essencial a bem de nosso patamar evolutivo, a fim de nos capacitar para as benéficas ações vindouras, pois fato é que na criação em Deus não há limitação em parte alguma, impedindo quem quer que seja de evoluir, tanto no micro quanto no macrocosmo, posto que tudo denota clarão de incoercível progresso material e de irrefreável evolução espiritual. Destarte, tudo está em aberto nas linhas invisíveis do espaço imensurável, nas obras prodigiosas do tempo sem tempo e nos indivisíveis laureis insondáveis da multidimensionalidade eterna, exigindo de nós e daqueloutros tão somente a maturidade e a expertise espiritual, a qualificação e a responsabilidade moral, e, acima de tudo, o desprendimento integral e o amor equânime e incondicional ao bom êxito do testame. Que assim seja, graças a Deus. Tentame. Não, é umas palavras que misericórdia tinha que estar com dicionário aqui de Atlântida. Mas eu posso falar uma coisa? Pode. Deve. Com todo respeito. Pega, de vez em quando, alguma coisa com palavras mais rebuscadas, porque aí depois, conforme você vai pegando o livro, vai ficando até mais fácil. Ela vai contando para você o que significa. Como eu achei linda essa palavra, imprimir o périplo de retorno dessedentado, ou seja, sem sede. Então, você já não tem mais sede. É igual a samaritana no poço de Jacó. É belíssimo. E eu acho assim, o começo aqui, né? Reprogramar-se. É uma ação constante, alinhamento de chakras, né? Não é uma coisa que você faz de uma vez. Então, programar-se. Sebastião Camargo, quantas vértebras tem a nossa espinha dorsal, a coluna vertebral? Depende da sua evolução. Se perguntar para a Adriana, ela vai ter uma a mais, até resolveu tirar, Quanto? né, Adriana? Responda.
Não tirei, tá lá ainda, não tirei. Olha, anatomicamente falando, são 32 vértebras. Não, é mais um. 33? 33. Sebastião Camargo, qual que é o grau mais alto da maçonaria? 33. Já respondi, né, Sebastião? Quando a nossa nobre colega Adriana citou a serpente, a energia, essa serpente se chama Kundalini. Ela é uma energia que ela circunda, mas nem todos desenvolvem a Kundalini, a energia vital. Nem todos. Alguns pensadores e escritores definem a Kundalini como a energia sexual, que a Kundalini seria a energia que ativaria todos os nossos campos energéticos, todos os nossos chakras, porque não são só os 7 principais. Nós temos chakras na ponta dos dedos, na palma das mãos, na sola dos pés, para todos os lados. Mas temos os 7 principais, o que conduzem as nossas atitudes no dia a dia. É o que a Adriana disse, quando ela vai trabalhar lá na sala de magnetização, ela magnetiza os chakras, para que ali ela receba a informação ou ela passe a informação. Só que os chakras, quando eles estão poluídos, eles geram trombos energéticos. Então eles param, os vórtices dele param. Então, o chakra coronário, ele não consegue distribuir a energia para o chakra da pineal, o terceiro olho, que viria para o chakra laríngeo, que viria para o chakra cardíaco, o plexo solar, até chegar no Muladhara, que é o chakra base. Ali ele pararia, seria aquele trombo. Poderia ser um trombo da pessoa de julgamento, um trombo de gerar ansiedade, de gerar um desequilíbrio, seja ele patológico ou espiritual. Ambas as partes. A energia Kundalini, nem todos desenvolvem ela. Ela é tipo um óleo, que ela corre nesses 33 vértebras da nossa coluna dorsal. Algumas pessoas a desenvolvem. Quando a pessoa desenvolve a Kundalini, ela entra, que o Sebastião já falou, naquela, igual o Buda, quando ele entrou naquela energia do Nirvana, da plenitude, da sabedoria e da luz. A pessoa se auto-ilumina, ela encontra o equilíbrio total. Ela se harmoniza plenamente. Então, realmente, é vital esse equilíbrio. O Sebastião deixa bem claro, a alma, ela vem de Deus. E cada alma, cada espírito, ele tem a sua consciência. Então, o meu ver pelos estudos que eu já fiz de chakras, de Kundalini, essas energias vitais, o que nós precisamos, primeiro de tudo, fazer para equilibrar os chakras? Chama-se EV, energia vibracional. A energia vibracional é aquela que nos conecta com o nosso Criador, que a Bíblia, o Evangelho fala que às vezes você quer falar com o seu Criador, você adentra no seu quarto, encosta a porta e ali você se conecta com ele. O EV, você fecha os olhos, você acalma o chakra coronário e tudo, e você começa a sentir a energia, ela sobe e desce, mas ela começa devagarinho, ela vem do coronário à sola do pé, devagarinho, mas de repente ela vira numa intensidade que é e ali ela, pá, a Vital equilibrou, ela bota os chakras funcionar. Todos os vórtices dos chakras, eles têm que estar funcionando por igual para que você alcance o seu objetivo. Acesse as suas células, acesse as energias do teu próximo que está do lado, você cria um campo, todo um campo. Então, essa parte de chakras aqui, que nós acabamos de discutir, na minha visão é isso. A bioenergia seria a energia vital, né? A EV, a energia vital, é a energia que traz o controle para o alinhamento dos chakras, que traz o controle da matéria. O controle da matéria seria o quê? Gerar saúde, gerar paz, tranquilidade, harmonia, nas duas dimensões, na dimensão material e na dimensão espiritual. Eu só não entendo muito, deixo para o Sebastião, porque pelo que eu vejo, esse processo, ele passa pelo perispírito. Ele passa pelo perispírito para atingir aqui. Então, já nessa parte dessa passagem pelo perispírito,
eu não entendo muito, mas procuro estudar e aprender. Então, o que eu posso contribuir até aqui que eu entendo seria isso, depois alguma coisa nós vamos complementando durante o estudo, e fica as indagações para os colegas agora. Gratidão pela parte que me tocou. Pâmela, seu Luiz, quem gostaria? Então, eu vou falar rapidamente. O que me chamou a atenção foi a questão da vontade consciente. Ou seja, por exemplo, eu quero sair de Resende e vou para Três Lagoas. Eu preciso de ter um roteiro. Eu preciso de saber consciente por onde eu vou passar, se possível, os buracos que tem na estrada, tudo. E o que eu vou fazer quando chegar lá? Quais são as ruas, né? Antigamente tinha um guia 4 rodas, hoje nós temos o GPS, mas mesmo assim, além de saber o caminho, e os chakras, de certa forma, são esse caminho. O que eu achei interessante aqui, resumindo tudo aquilo que ele falou, chakra é um concentrador e distribuidor de energia. E eu confesso que eu me emocionei muito quando ele fala, né, que não há limitação em parte alguma impedindo quem quer que seja de evoluir, tanto no micro quanto no macro. Porque eu falei para o pessoal, ontem, dia 4 de outubro, fez 15 anos que eu conheci o Despertar da Consciência. E, de uma certa forma, me lembrou de um diálogo que o Sebastião teve comigo 2 anos depois, mais ou menos, e foi 2 anos depois. E aí ele falou assim para mim, você pode. E hoje, o meu corpo, ele sente, né, pode usufruir desse aprendizado. E o mais importante do que os movimentos, a expansão do corpo, é a expansão da consciência. Você saber ter contato com você mesmo, saber que você está 24 horas por dia conversando com você mesmo, entrando em contato com você mesmo, e que tudo à sua volta não é promíscuo, que tudo cresce e tudo evolui com você mesmo. Então, essa sensação ninguém te tira e é uma das melhores sensações que eu encontrei. A sensação do dever cumprido, da responsabilidade feita. Bom. Que lindo. Seu Luiz. O chakras, eu sempre tive uma vontade grande de compreender ele. E já várias palestras, um dia fiz através de uma palestra do Sebastião, tentei lá dentro da fraternidade, ainda muito confuso, mas acabei. Quem tem um olho na terra de cego, ele transmite alguma visão. Então, eu levei alguma informação. Então, a Adriana lembrou bastante. O Marquinho falava para nós que o primeiro anjo da guarda que nós temos acesso são esses chakras. É eles que vão nos ouvir, é eles que vão nos atender. E realmente é verdade mesmo. É eles que vão nos atender, porque eles estão ligados a esse incomensurável e jazidas à nossa disposição. E aí, eu gostava muito de falar sobre essas pétalas de cada uma dessas chakras, né? Que nem o coronário, com 900 e poucas, 12 no centro, e o restante, que são virtudes. Aí um dia eu perguntei, mas por que tem essas 12? Porque são já virtudes eternas, já eternizadas. Então você vê que hoje nós temos aí o Supremo em todas as monarquias aí, né? E nós temos também nesse coronário um Supremo regido por alguém ainda mais supremo,
que faz o filtro de tudo que for necessário para nós, né? Então, esses chakras estão à disposição dessa vontade tua. Eu comecei a ler, o Euridice falou, mas eu fui atrás de algumas palavras, mesmo que eu já tenha lido e participado da leitura do livro, quando eu ia na casa de Sebastião. Então, a palavra volitivo, eu achei que fosse sobre evolução, e não é. A palavra volitivo está lá no próprio livro, né? Que quer dizer ter controle sobre a ação. E ele dá uma explicadinha, né? Ter controle sobre a ação e força de vontade. Ele fala, ou seja, equipar-se dos desejos sinceros e aureolar-se da vontade consciente de iluminar-se na ação resiliente. E lógico, nós já estamos treinados no que é essa palavra resiliente, porque ela é bem usada aí nas internet. Então, esse chakra eu vejo, o Kundalini, ou básico, não sei, eu não entendi direito o que o Euridice falou, o Sebastião vai dar uma explicação, mas ele está à disposição de nós todo o tempo. Que tem a energia animal, a energia vegetal, a energia... 3 tipos de energia mineral, né? E está à nossa disposição, ele está sempre nos abastecendo, que eu acho que o material usado é o material da própria natureza. Então, o Sebastião vai dar uma mexida. E os outros chakras, o coronário, não, deu um break aqui. Coronariano, não. Que é no meio do peito aqui, que eu estou esquecendo. Esse daí... Cardíaco. É o chakra cardíaco. Chakra cardíaco. Esse daí é onde estão todas as emoções. O que vem do gástrico, do esplênico, do próprio básico, é tudo armazenado ali. E nós aprendemos que esse coração no espírito realmente não é o coração físico, né? É onde se encontra lá algo que está se eternizando com algo que é eterno. Esse sim é o coração que é muito falado pelas pessoas, né? Então vamos lembrar aí um pouquinho, que o Sebastião toca nesse assunto, né, desse básico, ou Kundalini, ou se eu estou enganado, se os dois não têm o mesmo nome. Não, tem o Kundalini e tem o básico. O Kundalini nos vincula à Terra. Ele tem essa função. Ele seria um dos chakras na base ali da base. Raiz. E também ele o básico. Tem esse sentido de raiz, enraizamento, raiz. Exatamente. Então, quando você põe o pé no chão ou abraça uma árvore, você está acessando essa energia, né, do reino vegetal. Quando você põe o pé no chão e dá aquela descarga, você está acessando essa energia do reino mineral. E assim por diante. Eu acho que todos nós temos acesso a essa parte da própria manutenção. Uma das primeiras curas que eu fiz, diante de uma dengue proveniente, e eu com o caminhão carregado para trabalhar, e eu falei que tem que trabalhar amanhã, porque o caminhão está carregado. E fui no centro da cidade, aqui perto do Cristo, que não, eu acho que tem até hoje, um pinheiro assim que 3 pessoas para abraçar ele. E eu vim e dei aquele abração nele mesmo, lógico, não fechei, mas senti essa energia do reino vegetal abastecendo eu de algum momento ali, de alguma situação que eu ainda não sabia lidar. E eu, o guarda do Banco do Brasil, olhando aquilo, assim, ficou olhando, assim, eu até me envergonhei um pouquinho, mas falei, bom, um dia ele vai também compreender e vai entender por que eu dei um abraço. Mas deu madrugada, peguei meu caminhão e fui trabalhar. Então, essas energias estão à disposição. Eu acho que basta que a gente esteja disposto aí, como diz o Marquinhos, a acessar esses anjos que estão à nossa disposição. Então, tem muitas palavras que nem aqui eu gosto muito dessa parte aqui, e até ele falou obras, não, na verdade são dobras, né? Então, fala assim, a fim de vivificarem as leiras mnemônicas do espaço.
as dobras enigmáticas do tempo e o oásis incomensurável da eternidade. Ela lê isso e fala, não vou parar de mexer com isso. Então, eu fui lá ver o que seria essa leira, essa mnemônica, e ele fala que são memorizações que utilizamos artifícios, siglas, imagem, esquemas, para facilitar o registro e recuperação das informações na memória. Aí ele dá um exemplo assim, PEC. O que é uma PEC? É uma coisa que você diminuiu, né? E, na verdade, ela tem uma palavra muito maior, mas você diminui para criar essa situação de memória, para você lembrar. Então, ele fala sobre isso daí. Aí ele fala dessas lembranças do espaço, né? Nas dobras enigmáticas do tempo. Essa semana eu assisti o astrofísico falando desse novo não, tem o Rumble e agora tem um mais moderno aí. E você vê ele falar, é quase 1h30, mas você fica doido como foi construído e o que ele vai acessar, né, com esses novos raios aí que ele vai utilizar. Ele vai lá no passado nosso, lá vai ver as construções das primeiras espaços escuros, e ele vai em busca disso daí. Então, se a gente tiver espaços abertos, como o Zé Balo falou, você vai acessar essa infinidade de conhecimento. Basta querer, desejar, criar essa responsabilidade que a Pamela falou, porque sem responsabilidade, essas informações não vão chegar só por você ter como conhecimento e saber discutir com alguém aí, né? A gente tem muito disso, né? De criar uma cultura racional e na hora de discutir aí com alguém, você ter aquela força, mas essa não é o que Deus deseja, que essas informações sejam dadas, mas que você possa levar ela do jeito mais simples e amoroso para aqueles que ainda não têm acesso. Até Não, mesmo, Luiz, porque até mesmo se a gente agir conforme a gente agia, não teria como, a gente não evoluiria. E aí estamos convidando vamos dizer assim, a fragmentar o nosso corpo, sendo que uma coisa que eu não esqueço da sua mãe, uma vez você falou que o sonho dela seria transformar o corpo dela em luz. E eu achei isso belíssimo. Desintegrar. Tô indo embora e vai desmanchar. Eu acho que é os de 300 anos, quando chegarmos lá, né, Sebastião? Bom, gente, para ir finalizando, né, para a gente não deixar muito longa essa nossa mensagem de hoje sobre alinhamento de chakras, né, já vou passar para o Sebastião fazer o fechamento para nós. Pode ser assim? Concorda? Então, vamos lá. Então, vamos pensar um pouquinho. Normalmente chamamos centro básico ou raiz. Ele é um centro de canalização da energia Kundalini. Então, centro básico ou centro raiz vai nos conectar com a energia telúrica que vem da Terra, que vem dos minérios, dos vegetais, dos animais. A energia da natureza de um modo geral. Quando falamos de centro genésico, é o centro da transmutação desta energia telúrica já em força sexual. Antes era a energia in natura ou virgem nesse sentido, e a transmutação dessa energia sexual pelo chakra esplênico torna-se força vital. Depois, esta energia vital, transmutada no centro gástrico, torna-se energia instintiva. Esta energia instintiva
onde estão os germes ou os embriões da inteligência e dos sentimentos, no chakra cardíaco, torna-se emoções, no chakra laríngeo, torna-se sentimentos, no chakra frontal, torna-se inteligências, intelectiva, emotiva e espiritual. Então, cada chakra tem um nome e cada energia por ele canalizada tem outro. Então, chakra frontal, energia mental. Chakra laríngeo, o que nós chamamos da energia dos desejos, que é o centro dos desejos, na realidade, está ligado ao corpo dos desejos. Chakra frontal, corpo mental. Chakra laríngeo, corpo dos desejos. Chakra emocional, corpo emocional ou astral. Chakra gástrico, corpo dos instintos. Chakra vital ou esplênico, corpo vital. Chakra genésico, corpo natural. Chakra básico, o corpo kundalínico. E o chakra coronário, o corpo celestial. E na dimensão desses, entre o frontal e o chakra coronário, tem 4 dimensões na realidade: do conhecimento transcendente, do amor vivenciado, da vontade ou da intuição. Nós chamamos de corpo mental superior, emocional superior, o corpo búdico ou corpo intuitivo, corpo átmico ou corpo celestial ou causal. Então, quando nós começamos o enredo, e no dia, dependendo de quem estava no comando no momento, você pode ver que o parágrafo fica enorme, porque era assim que fazíamos num passado não tão distante. E agora, no terceiro livro, gerenciado por um outro ser, por Tomás de Aquino, os parágrafos minúsculos e com auxílio da dica foi do José Benedito. Quanto menor o parágrafo, não. As frases, na realidade, de um ponto até outro ponto, para ficar mais fácil o entendimento. Creio que a segunda edição desse livro ele vai quase que morrer e renascer. Então, veja. Reprogramar-se na ação luminescente. Então, não é em qualquer ação. Isso já é o próprio realinhamento dos chakras. Eu estou me reprogramando numa ação iluminativa, luminescente. E esse processo de reprogramar-se na ação luminescente, a ação vem da palavra, que vem dos sentimentos, que vem do pensamento, que vem da vontade. Então, eis o propósito essencial deste introito de desenvolvimento de nossa vontade, que é o volitivo. E quando falou seja, a gente repete tudo outra vez. O que nós vamos fazer? Nós vamos nos equipar do desejo sincero, um dos potenciais da mente. O campo dos desejos, ligado ao chakra laríngeo, mesmo estando lá como potencial da mente, está ligado ao chakra laríngeo. Então, nós vamos nos equipar desse desejo mais sincero. E quando falamos de sinceridade, sou eu que quero colocar a mão na massa. Sinceridade é isso. Eu estou em busca do conhecimento para vivenciá-lo em espírito verdadeiro. Então, me equipei-se do desejo sincero e agora eu vou aureolar-se. Já falamos aqui do ato volitivo, agora eu vou me aureolar-se da vontade consciente, que foi o propósito anterior. Agora eu vou me equipar do desejo sincero desta vontade consciente que vai fazer acontecer. O desejo é o início,
a vontade é a gerente e, na sequência, de iluminar-se na ação resiliente. Qual que é a ação resiliente? Aquela que enfrenta a situação, procura resolver cada desafio que a vida lhe propõe. Então, resiliência é isso, e não só ser resiliente. Ela precisa ser redentora e ainda proativa. Ela, na sua destinação, hoje resiliência, resolvendo o que ficou adiado, amanhã proatividade, resolvo por antecipação. A ação vai ser resiliente, eu estou enfrentando a situação que foi retardada, de modo redentor, construindo a proatividade, para não adiar mais as minhas tarefas. E o que eu vou fazer na sequência? Eu vou me realinhar e me adequar. Então, realinhando-se e readequando-se. Constante. Vou me realinhar, me adequar, consoante, de acordo com as diretivas concernentes às leis divinas, ou às divinas leis. Então, se formos no passo a passo, só o primeiro parágrafo dá estudo quase que para uma vida. Porque se me realinhei agora, porque eu me readequei, eu me reabilitei, eu me realinhei de acordo com as diretivas da lei divina. E como eu vou entender essas diretivas? Eu vou me reconfigurar, morrer e renascer. Então, morte e renascimento sem morrer o corpo. O espírito encarna e desencarna sem precisar morrer o corpo. Então, estou me reconfigurando-se sem esperar, sem detença, sem me deter nos obstáculos. Então, a cada obstáculo, eu me transformo num camaleão, vou me adequar na situação e resolvê-la. Onde eu vou fazer isso? Na dimensão espiritual, porque eu vou começar de dentro para fora. E qual a sequência depois da dimensão? Eu estou mergulhando no reino de Deus em mim. O que queres que eu te faça? Então, trouxe lá da dimensão espiritual, na pauta ético-moral, a mudança do meu comportamento baseado nessas diretivas imanentes na minha própria consciência. E, ao mesmo tempo, no desvelo do universo psicobiofísico. Cuidar com todo o amor desse universo psicobiofísico, que é o psíquico do mundo mental e espiritual, até a última partícula orgânica. Isto é, vamos falar de novo com outras palavras. Emergir. Então, imergir, eu estou mergulhando dentro de um oceano. Emergir, eu estou saindo de dentro para fora. Eu estou emergindo solenemente, porque eu vou fazer a vontade do meu Pai que está nos céus de minha consciência. De onde que eu estou emergindo solenemente? Do reino de Deus em mim, que é em si. Como eu estou emergindo? De forma consciente e depois imergir. Onde eu vou imergir agora? Onde eu vou mergulhar? Nas indizíveis imanências da prodigiosa e imensurável farmacopeia da natureza. Agora eu vou mergulhar na energia Kundalini, na energia telúrica da natureza mãe. Agora eu estou mergulhando lá, eu emergi de dentro, passei por todos esses universos, agora eu estou interagindo diretamente com a natureza, arrebanhando as ovelhas que estão na retaguarda. E, por conseguinte, o que eu vou fazer? Agora eu vou imprimir, vou estabelecer o meu périplo de retorno.
fui lá na natureza, dialoguei, fiz propostas, convidei para o meu festim, agora eu vou fazer o périplo de retorno. Vou retornar de onde? Vou retornar descedentado, porque a sede do saber, o que era esses mundos, ficou resolvida. Agora eu vou promovê-los, já sei quem são, como promovê-los, e agora já sorvi o néctar desse oásis, onde nós vamos descedentar do néctar sorvido dos oásis, do entorno e a ela inerente, a natureza inerente. Sorvi o néctar, o que eu preciso. O ectomineroplasma, o ectozooplasma, o ectofitoplasma, a síntese como ectoplasma, a energia criadora da vida. Aonde eu vou aportar-se? Passando pela gestação da vida no centro genésico, pela promoção em lei que organiza e mantém a vida no centro vital, pela transmutação em almas instintivas que coordenam todas as atividades da subconsciência e, ao mesmo tempo, transformando esses instintos em sentimentos, em emoções e até aportar-se na consciência. Então, vou fazer o império de retorno, aportando-se no âmago da superconsciência. Sair de lá com 2 talentos ou com 5 talentos. Quantos eu conquistei manifestando e fazendo odierne dioturnamente o meu dever de casa. Então, em linhas gerais, só meio superficial na proposta nesse parágrafo, que vai ser o périplo do capítulo inteiro, que, por sinal, é o maior dos capítulos do livro. Sebastião, aqui em um parágrafo você fala da fotografia e telegrafia do pensamento. Fala de tudo ao mesmo tempo, é uma síntese. Eu proponho para que no próximo programa nós retornemos aí no restante, porque o Sebastião tem que comentar sobre aqueles movimentos horários, anti-horários, que tem cada chakra desse. Esse é basicamente no estudo. Lá na frente é que nós vamos falar isso. Nós podemos falar em linhas gerais aqui. Aqui é só propaganda à isca. Lá no capítulo em si. Aqui a gente pode falar de forma geral, mas vale o programa inteiro seguinte dar continuidade aqui no passo a passo, cada um estudando, debruçando, e depois a gente entender. Porque quando fala, onde o Luiz ficou aqui, patinando. Onde você achou as dobras do tempo aqui? Aqui, está na qual linha aí? Na segundo parágrafo, no meio do parágrafo. Então, vamos lá. As dobras. Dobras enigmáticas do tempo e o oásis incomensurável da eternidade. Você vê. Quando fala nos espaços mnemônicos, nós estamos falando dos infra-reinos, desde as memórias iniciais da formação da vida. Enigmáticas do tempo, quando você pensa que está no presente, você está no futuro. Quando você pensa que está no futuro, você está no passado. Então, não existe, é uma necessidade nossa, é um eterno agora. Então, quando você volta, porque se eu encarnei no meu passado, como é essa loucura? Se eu encarnei no meu passado e cheguei aqui, estava tudo correndo como eu deixei. Por isso que tem seres que já criaram um instrumento e volta à época de Jesus e vive as cenas. Todo o processo da crucificação do Cristo ou das mensagens anteriores.
Então, a física quântica já está admitindo isso, que você pode viajar no tempo. É enigmática porque aonde você pensou você está, conforme nos ensina Joana de Ângeles. Agora, nesses oásis da eternidade, é você esquecer do espaço-tempo, corpo e perispírito e viver, pelo menos por um instante, nesses estados, nós chamamos de oásis, que é o nirvana, o samadhi, o contato com o reino de Deus em si, onde você esquece de tudo que é transitório e só vislumbra, porque é vislumbre inicialmente, para depois desfrutar e tornar-se o que é permanente. Então, retornamos, né, na próxima aula, o alinhamento dos chakras, na introdução, pois só conseguimos aqui, né, detalhar o primeiro parágrafo, né, já ficamos aqui com esse compromisso, né, e realmente agora a obra vai ficar cada vez mais assim, necessária, essas paradas, porque se for fazer uma leitura corrida, como o Sebastião já nos explicou, não tem sentido, né, Sebastião? Aqui é grupo de estudo, né? Então é passo a passo. Então, quem está com pressa de ler o livro todo, não é neste grupo. Pega o livro e leia. Com certeza não. E eu prometo reescrever esse parágrafo, para ele ficar dividido pelo menos em 5 frases. Aí vamos ver como que vai ficar o entendimento a partir daí. E aguardamos vocês logo mais às 17h30 com a 4ª e última parte do capítulo 25, falando da energia do passe e o esforço do paciente para sarar, para entrar na semana que vem no último capítulo da obra Fisiologia da Alma, que é os motivos do recrudescimento do câncer e o processo de cura, a cura real. Gratidão pela presença de todos, muita luz, muita paz, um excelente domingo e até o próximo. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São 2 obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.